Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Eles têm formação, pensamentos e opiniões diferentes, mas um projeto em comum: a criação de um espaço para reflexões e divulgação de ideias nas mais diversas áreas, como comportamento, sociedade, política, cultura. São os pensadores do Soteroprosa, Olhares Contemporâneos. É um portal na internet, conta com 11 colunistas fixos, eventualmente recebe também a participação de escritores convidados. Neste Bahia da Gente especial, vamos conversar com 3 deles e sobre um tema que diz respeito a todos. Que perfil de Brasil começa a ser definido, começa a ser desenhado depois das eleições para a presidência do Brasil? Nossos convidados são Miguel Pereira, cientista social, mestrando em Ciências Sociais pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, também professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Alain Rangel, ele é doutor em Ciências Sociais pela UFBA, pós-graduado em Filosofia Contemporânea pela Faculdade de São Miguel, também professor da Faculdade Visconde de Cairu. E Tiago Pinho, doutorando em Ciências Sociais e professor da UFBA, também professor da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e UCSAL, Universidade Católica do Salvador. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu quero começar com uma pergunta para todos, que pode ser até uma provocação, mas é um assunto que penso ainda está em evidência, mesmo depois de, aparentemente, discursos mais, digamos, tranquilizadores por parte do novo presidente da República, presidente eleito Jair Bolsonaro. O Brasil vive hoje uma ameaça à democracia ou nada mais do que uma nova fase do jogo democrático? Eu queria começar com você, Miguel, por favor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. E em relação à primeira parte da sua pergunta, eu queria dizer o seguinte: se enquanto democracia nós entendermos o jogo de competição entre que as elites elas são selecionadas livremente pelo voto livre, eu diria que, apesar de algumas manifestações aqui e ali, acho que o jogo democrático ele está assegurado, ou seja, a democracia, ela, a meu ver, ela não ocorre nenhum tipo de perigo. Claro que houveram alguns discursos mais inflamados de alguns deputados, alguns candidatos, em que determinadas instituições que só fazem parte da democracia, elas acabaram colocando em xeque. Mas, de forma comum, as eleições elas aconteceram de forma tranquila e o resultado, ele, de alguma forma, ele espelhou a vontade soberana da população. Quer dizer, se houve algum discurso que pudesse, digamos, colocar em xeque a nossa democracia, você acha que isso foi parte unicamente de uma campanha eleitoral? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que, basicamente, o discurso mais radical, ele fez parte da tônica das campanhas e, inclusive, em alguns momentos chegaram até a colocar em dúvida o resultado das eleições. Mas, de um modo geral, se a gente for perceber, as eleições elas não ocorreram nenhum tipo de crime grave, ou as denúncias que tiveram em relação a problemas de apuração de urna, etc., ou problemas na votação, foram coisas comuns. Então, quer dizer, a democracia vai muito bem, apesar de alguns problemas, vai muito bem, obrigado. Alain, você acha que a nossa democracia vai muito bem também ou tem alguma ameaça no ar? Meu prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o que o Miguel acabou de falar. Eu acho que do ponto de vista do jogo democrático, a gente fala muito do ponto de vista da democracia política, do voto, eu acho que o que tem se mostrado aí é de que funcionou, que está funcionando, né, já há muito tempo. Eu acho que isso não é um problema. Talvez o que tem, o imaginário da esquerda, principalmente da esquerda, de que a democracia corre algum risco do ponto de vista mais das questões sociais, das questões civis, né, que chama de direitos sociais, direitos civis. Mas eu também não vou por esse caminho, não. Eu acho que as instituições, elas estão funcionando. Eu acho que o judiciário, o executivo e o legislativo são poderes que, apesar de ter poucos anos de 30 anos da nova Constituição, elas têm funcionado, elas têm passado por processos turbulentos, né? Passamos por 2 impeachments, passamos por turbulência do ponto de vista da corrupção, mas ela tem funcionado e acredito que ela continuará funcionando no governo de Bolsonaro. Eu não acredito que a gente tenha um déficit de democracia de uma forma a ser uma marcha ré nos direitos que foram conquistados. É muito difícil uma grande marcha ré
do ponto de vista dos direitos civis e direitos sociais. Então, eu tenho a concordar com o Miguel que a gente está num caminho aí ainda de estabilização e acredito até num certo aprimoramento. Eu tenho até a falar que esse governo será o governo mais vigiado da história do país, né? Acho que a sociedade civil, a imprensa nacional, a imprensa internacional, o fortalecimento do judiciário, o próprio eleitor de Bolsonaro, eu acredito que eles serão os vigias, né, que vão observar o próprio governo. Então, eu acho que, inclusive, ele até falou recentemente que se eu não governar bem, o PT vai tomar o meu lugar novamente, né? Então, assim, interessante ter falado isso. Você citou a esquerda, existe um segmento da esquerda que fica com o pé atrás, não é? Fica meio que esperando para ver se, de fato, esse discurso pós-eleição, de fato, vai se concretizar, porque a gente percebe claramente que depois das eleições, depois da definição do novo presidente, o discurso já se tornou algo mais conciliador e tudo mais. Tiago, você concorda? Acha que a nossa democracia está garantida ou existe alguma ameaça no ar? Primeiro, agradecer por estar aqui. Eu vou ser um pouco chato da história, vou dizer que não é tão simples assim. Eu vou dizer que sim e que não. Eu acho que é um avanço, digamos, na democracia, porque a maneira como Bolsonaro foi eleito foi inédito. Assim, foi um circuito que até hoje não tinha sido desenvolvido até então, né? Usando internet, redes sociais, além do mecanismo tradicional. O próprio Bolsonaro mesmo, no primeiro turno, só tinha 8 segundos de televisão, então ele conseguiu, de alguma maneira, manobrar tudo isso e adotar um outro circuito que já tinha sido usado lá, né, na campanha de Trump, em 2016. Então, aqui no Brasil, né, a gente está caminhando para uma forma de democracia até então inédita. E isso é importante, até porque você está vendo, inclusive, setores de direita que antes meio eram silenciosos, agora estão se articulando, e isso é bom, né? De alguma maneira, a rede social permitiu que pessoas que jamais entraram em contato agora possam entrar. Só que, por outro, eu acho que é um pouco de perigo, porque nem sempre toda tensão dentro da democracia é bem-vinda. Não é qualquer coisa que vale, né? Na verdade, toda tensão é bem-vinda dentro da democracia quando ela está filtrada pelo discurso, pela retórica, pela linguagem. E não é o que aconteceu. A coisa estava um pouco visceral, e isso é perigoso, né? Então, não tem nenhum problema o dissenso, a discordância, a raiva, mas desde sempre, a democracia sempre mediou isso, né? A sua raiva, tudo bem, mas não é uma raiva direta, é uma raiva mediada. Você falou que a gente vive um processo democrático inédito. Que ineditismo especificamente é esse que a gente vive? A gente poderia dizer que é uma forma descentrada de organização, né? Você não tem mais necessariamente uma pauta, ou um sindicato, ou um partido necessariamente organizando. Você está falando de indivíduos que às vezes nunca parou para pensar de partido, mas por alguma razão se conecta, né? Não a partir de alguma coisa centralizante, mas alguma coisa mais dispersa. São mensagens, são vídeos, são imagens, é uma coisa muito mais imediata, às vezes você nem tem tempo de refletir. Aquilo já te conectou em um nível muito rápido. E, na verdade, a gente não tem ideia de como é que vai ser daqui para frente, mas é uma coisa inédita, de alguma dimensão. E do ponto de vista das instituições, um dos grandes méritos dessa nova república, digamos assim, é o fortalecimento das instituições, que a gente vem observando aí ao longo dos anos. Com essa nova política se instalando no Palácio do Planalto, de tendência mais direitista e tal, a gente corre o risco de deteriorar esse fortalecimento ou, pelo contrário, vai ser uma oportunidade para fortalecer ainda mais essas instituições? Miguel. Olha, Jefferson, eu tenho, na verdade, existe uma metáfora que é bíblica, né, sobre os odres e os vinhos, né? Então, eu estou acostumando a discutir com alguns amigos dizendo que nós temos um vinho novo, quer dizer, um novo tipo de política, como o próprio Tiago colocou, novas formas de se relacionar, um relacionamento mais em rede, mas ao mesmo tempo nós temos um odre velho. O que é que eu estou chamando de odre velho aqui? Instituições que já têm uma certa maturação, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, o Congresso. Então, a junção entre esse odre velho e esse vinho novo, de alguma forma, vai dar um tom para saber se esse odre vai conseguir conter esse vinho. Ou seja, se as instituições
que nós temos que reconhecer os méritos, porque, como o próprio Alan falou, nós passamos por 2 processos de impeachment, um processo da Lava Jato que, de alguma forma, pôs elas sob estresse, mas que elas se mostraram firmes, ou seja, as eleições ocorreram, não tivemos nenhum percalço. Mas com essa nova forma de fazer política, de alguma forma mais visceral, uma forma mais de contato imediato com as massas, eu acredito que as instituições agora vão ter uma prova de fogo. Inclusive, algumas declarações de representantes do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público Federal e de alguns juízes têm dado uma ideia de que as instituições elas tentarão cumprir o seu papel de moderação dentro do jogo político. Qual o desafio que você acha que vai ser o maior para as instituições nesse novo cenário, Alan? Bem, eu acredito muito que, voltando um pouco para essa questão da campanha de Bolsonaro, como ele vai governar, me parece que os últimos dias têm apontado que o discurso de campanha não é o mesmo, não será provavelmente o mesmo discurso de governo, né? Então, acho que foi indicado muito uma questão provocativa e, portanto, talvez um pouco mais ácida do ponto de vista do discurso, mas que a gente vem acompanhando aí nesses dias que, de fato, ele tem criado um discurso mais conciliatório, né? Inclusive com a sociedade, com os partidos. E eu acho que durante a campanha, não, eu acho que no processo de governo ele terá, sim, instituições que talvez, de alguma forma, com aquilo que eu tinha falado, né, o vigie mais, de certa forma, e, portanto, ele não terá tanto espaço assim como determinados discursos dizem, que ele terá um espaço para criar um governo mais autocrático, menos democrático, enfim. Eu acredito seriamente que existirá um fortalecimento, eu já tinha falado sobre isso, das instituições, e acho também que haverá um fortalecimento da oposição, né? Apesar de que a oposição me parece que vai se dividir aí, o PT vai para um lado e o PDT vai para outro, e vai ter certas coalizões, mas eu acho que a oposição será mais forte, mesmo dividida, e acho que a pressão para cima do presidente, tanto da oposição, como da sociedade civil, como do Ministério Público, eu acho que ela será algo positivo para o amadurecimento. Você está falando do Ministério Público, ele foi especialmente criticado por Jair Bolsonaro em algumas ocasiões durante a campanha. Você acha que ele, em especial, pode receber alguma ameaça, Tiago? Bolsonaro? O Ministério Público. Nesse caso, é possível, mas, por um lado, não, porque é preciso fazer uma diferença, talvez, entre o Bolsonaro, como já falaram, antes da campanha, ou durante a campanha, o Bolsonaro depois. Na hora em que ele estava durante a campanha, ele fez uso de estratégias, inclusive, que fizeram sentido, foram eficazes, mas que vão mudar necessariamente. Então, boa parte da possível ameaça que poderia ter durante a campanha possa não acontecer mais, né? Até porque ele não está sozinho, ele tem que entrar agora em um jogo que ainda ele não gosta, ele vai precisar jogar. Não faz sentido colocar instituições contra a parede, principalmente porque ele está dentro de uma rede e ele se percebeu, né? Não só durante a campanha, mas ele percebeu que a coisa não é unilateral. Então, acho que independente do que ele queira, independente do que ele ache que é melhor, existe um jogo que tem que ser respeitado, né? Então, ele não pode simplesmente, ainda que ache interessante, fazer o que quer. Isso é bom. A gente percebeu durante as eleições a evidência, não é, de um discurso muito polarizado, muito contundente até, para a gente não falar radical, um discurso que passeava aí por temas como homofobia, fascismo, comunismo. Que consequências discursos como esses ao longo da campanha vão ter para o cenário político do Brasil em geral? Mas isso aí a gente vai deixar para o próximo bloco. Já já, Bahia da Gente especial de volta, é um instante só. Bahia da Gente já de volta,
e discutindo o novo perfil de Brasil que começa a ser desenhado depois da definição das eleições para a presidência da República. Nossos convidados, Miguel Pereira, cientista social, mestrando em Ciências Sociais pela UFBA, também professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, Alain Rangel, que é doutor em Ciências Sociais, pós-graduado em Filosofia Contemporânea, também professor da Faculdade Visconde de Cairu, e Tiago Pinho, que é doutorando em Ciências Sociais e também professor da UFBA, UNEB e UXAL. Quais as consequências para o cenário político depois de discursos tão polarizados e, por vezes, radicais durante essas últimas eleições? Miguel. Pegando um pouco um gancho daquela sua primeira pergunta sobre se a democracia corria um risco, aí eu falei que a democracia, se nós entendêssemos como regras para poder se escolher novas elites políticas, há essa questão, mas trazendo a política, a democracia para uma questão mais substantiva, do ponto de vista de valores, eu acredito que essa eleição, muito mais do que de 2014, ela deixou certas sequelas na nossa sociedade, ou seja, a polarização extremada em que a sociedade acabou sendo envolvida, que foi a reboque do discurso dos políticos, de alguma forma ela contaminou o ambiente. Então, se você percebe isso, inclusive, nas relações familiares, nas relações entre amigos. Então, eu acho que o ponto de vista negativo, que isso acabou de alguma forma tornando o ambiente de convivência um pouco mais tóxico, isso vai ser de alguma forma precisar ser revisto, é que essa polarização ela acabou entrando nas relações pessoais, e então isso acabou motivando e embalando as pessoas em discursos muitas vezes radicais, e de alguma forma isso é uma coisa ruim, sobretudo pelo ponto de vista dos valores democráticos que devem embasar qualquer sociedade. Alain concorda? Acha que esses discursos meio que tornaram mais evidentes algumas manifestações também radicais, seja por parte do meio político ou da sociedade em geral? Sim, eu tendo a concordar, de certa forma, com o Miguel, porque eu acho que há um grande problema aí quando você coloca discursos carregados a priori, no sentido de que você dificulta o debate. A democracia, os valores democráticos, eles têm que se basear no debate. Então, você não pode levar de antemão, carregar certos conceitos, inclusive conceitos ultrapassados, né, como fascismo, comunismo. Né? Então, esse tipo de conceito a priori, ele dificulta o diálogo. E a democracia é o diálogo. Agora, eu concordo que muitas pessoas, muitos cidadãos que, de alguma forma, não puderam se manifestar durante esses anos do governo do PT, do ponto de vista do conservadorismo de costumes. Eu acredito que houve um espaço agora, principalmente durante essa campanha, de certas manifestações que acabaram até sendo mais radicais do que o esperado, né? Ou seja, manifestações radicais que acabaram, inclusive, com violência, nas redes sociais bombando do ponto de vista de depreciação do outro, e isso tem dificultado uma certa convergência, né, do ponto de vista do debate, do diálogo. Coincidência ou não, depois da definição, não é, de Jair Bolsonaro como novo presidente do Brasil, surgiram novos casos aí de homofobia, de racismo. Tudo bem que já existiam, já eram noticiados casos semelhantes, mas logo depois da eleição de Jair Bolsonaro, parece que muita gente teve essa interpretação. Parece que ele que teve um discurso mais radical durante a campanha, agora esse radicalismo está liberado. Você concorda, Tiago? De alguma forma eu concordo também. Se você pega, por exemplo, a própria eleição de Trump nos Estados Unidos no final de 2016, aconteceu algo parecido. Os Estados Unidos é um país conservador também, né? Protestante muito conservador. Mas com a chegada de Trump no poder, você teve uma onda evidente. Quer dizer, o conservadorismo, o preconceito sempre existiu em algum nível. Mas por alguma razão, as pessoas se sentem mais à vontade agora do que antes. Como eu tinha dito, não tem nenhum problema a raiva, a discussão, mas a democracia sempre ofereceu mecanismos de mediação, de diálogo, de argumento. O fato de você ter preconceito e radicalismo é um sintoma de que tem alguma coisa errada aí.
porque não deveria seguir esse caminho tão evidente, tão odioso. Na verdade, a própria democracia, e aí vem um ponto logo do primeiro bloco, acaba tendo um problema por causa disso. Não é por causa do ódio necessariamente, mas porque esse ódio não está sendo canalizado. Está sendo canalizado de uma maneira um pouco estranha e agressiva também, colocando em risco não só o outro, mas a próprio indivíduo, porque no fundo você perde a chance de encontrar algum ponto em comum. O Alan citou aí a importância do debate, não é, nesse processo democrático, como uma ferramenta, de fato, muito mais saudável para você resolver divergências, possíveis divergências. Sim. Como é que a gente pode fazer para evitar que manifestações como essas, que eventualmente ainda surgem, manifestações mais radicais, mais polarizadas também, se manifestem de uma forma que fuja do controle, supondo, ainda tocando naquele ponto, de que agora manifestações como essa estariam legitimadas, porque o nosso representante maior teve um discurso meio radical ao longo de sua... Como é que a gente evita o surgimento de manifestações de uma forma meio fora do controle, Miguel? Antes de mais nada, eu queria só fazer uma breve retrospectiva que, de alguma forma, essa polarização que foi, de alguma forma, passada para a política, ela, de alguma forma, contaminou a sociedade, do ponto de vista que a sociedade assumiu lados. Isso, por exemplo, em 2014 ficou claro. Quando analisou, por exemplo, após o resultado do segundo turno, onde a ex-presidente Dilma ganhou a eleição, você percebeu diversos comentários com caráter de preconceito, sobretudo da região Nordeste, que foi a região que elegeu a ex-presidente Dilma. Então você percebeu ali, de alguma forma, havia algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia do que há de mais obscuro dentro da sociedade que estava querendo sair. E a candidatura do presidente agora eleito, Jair Bolsonaro, ela é como se fosse um salvo-conduto de alguma forma, ou seja, já que o presidente de alguma forma ele consegue canalizar ou consegue representar esse tipo de perspectiva de uma sociedade que é mais conservadora, isso estaria liberado, mas só que isso vai muito além do conservadorismo. A gente está falando de determinados tipos de condutas que ultrapassam, inclusive, a esfera da cidadania. Ou seja, você tem discursos que estão legitimando violência contra a mulher, violência contra negro, violência contra minorias. Então, quer dizer, tudo isso que de mais obscuro na sociedade, agora parece que, de alguma forma, essa candidatura está legitimando. E eu acredito que a perspectiva de reversão é, além de um fortalecimento da sociedade, ou seja, de que as instituições que são presentes na sociedade civil, elas comecem a debater esse tema, de que, mais do que nunca, a ideia de que as leis ela vai ter que começar a valer, ela tem que se tornar um imperativo, ou seja, esses casos que estão ocorrendo não podem simplesmente ficar no esquecimento ou ficar no vazio. Eu acredito que a Justiça e o Ministério Público eles vão ter um papel decisivo para poder coibir esse tipo de atitude. Ou seja, as pessoas já pensavam assim, as pessoas não simplesmente se tornaram assim de um dia para o outro. Então, para que elas voltem a, se não pensar, mas pelo menos não manifestar, eu acredito que o papel do Ministério Público, como eu falei, e da Justiça vão ser preponderante. Justiça e Ministério Público, basta para conter essas manifestações, Alan? Assim, eu acho que existe um grande problema, e o problema não é exatamente o conservadorismo de costumes, né? Que é o que venceu as eleições. Eu acho que o grande problema é a falta de cidadania, acho que até o Miguel comentou sobre isso. Nós não construímos um cidadão para viver em uma democracia. A nossa mentalidade é uma mentalidade ainda muito pré-democrática, né? Inclusive dentro ainda um pouco do regime militar, mas que vem muito antes, né? Isso é um processo histórico, cultural, social, que é a falta de republicanizar o cidadão comum, o indivíduo comum. E ao não passar por esse processo de um processo democrático de cidadania, você tem manifestações que são totalmente contrárias ao jogo, à democracia, aos valores democráticos, né? Então, é óbvio que o Ministério Público e o Judiciário devem atuar para manifestações desse tipo, manifestações odiosas, manifestações violência, né, que está generalizado aí, mas é preciso também olhar para esse lado de ver, antes de ver
ver o cidadão. Antes de ver essas manifestações, é preciso também, e aí talvez a gente fale sobre isso depois, de educar essa sociedade, ou seja, educar no sentido de olhar o outro não como um adversário, não como inimigo, né, mas como alguém que se pode debater de uma forma Quer dizer, o brasileiro, saudável. de certa forma, está aprendendo ainda a conviver no ambiente democrático. Você também acha assim, Tiago? Também, mas você tem um risco aí também, que eu vou discordar um pouco dos dois, que o ponto do debate é muito fundamental, do republicanismo também, da própria ética. Só que o debate da ética, ela só faz sentido dentro de um ambiente meio que estabilizado. Em ambientes de crise, normalmente, as pessoas não optam por essa direção mais coletiva, mais genérica, mais ética. Então, ao invés de pensar, às vezes, que é um problema de caráter, e isso não dá para ser assim, né? Talvez o problema seja mais profundo. Talvez você não tenha 57 milhões de pessoas hoje fascistas no país. O que você tem, na maior parte das vezes, são pessoas cansadas, né? Que não têm nenhum tipo de perspectiva a respeito da política, nem nada, cansadas de serem roubadas e assassinadas. Então, o debate ético ele é importante, o debate republicano também. Mas não é possível fazer nada em um ambiente onde eu estou o tempo todo com medo ou com risco. Seria tão absurdo quanto imaginar ensinar uma criança de barriga vazia. Quer dizer, tudo bem, o ensino é ótimo, literatura é ótima, eu mesmo trabalho com literatura, mas você não vai ensinar com barriga vazia. Então, para além de pensar com um problema de caráter, tem algo mais profundo aí, né? Eu acho que não é por maldade de ninguém, né, que simplesmente defende Bolsonaro. Acho que a camada muito radical é bem pequena, apesar do que fazem acreditar. Eu acho que a maior parte, de verdade, é pessoas cansadas, pessoas que já vêm o tempo todo, né, tem o seu comércio lá no bairro, que já foi assaltado 2 vezes durante o mês, aquele indivíduo que observa o bujão de gás aumentar de novo, a luz aumentar de novo. Então, é um tipo de reação que mexe com o corpo. O corpo ele tem que estar estável antes de sair para debates mais amplos. E é o que não está acontecendo. A gente está situando muito a conversa no campo político, e tem tudo a ver, mas como é que vai ser o cenário educacional, por exemplo, em 2019, cenário social, a partir desse novo governo? Mas vamos deixar para o próximo bloco, já já, de volta, Bahia da Gente Especial. Bahia da Gente já de volta, discutindo o novo cenário do Brasil a partir do governo Jair Bolsonaro. Que perspectivas o Brasil apresenta a partir de 2019? Nossos convidados, Miguel Pereira, cientista social, Alain Rangel, que é doutor em Ciências Sociais, e também Tiago Pinho, doutorando em Ciências Sociais, professor de extensão da UNEB, UFBA e UXAL. A relação das universidades, das escolas em geral, com o novo governo, o que muda a partir de 2019? Vamos começar com o Tiago. Na verdade, tem muito a ver com o que foi discutido no outro bloco, né? Principalmente a respeito da linguagem que foi adotada nessa campanha, que foi uma linguagem muito baseada em rótulo, né? Em classificação, né? Em frase rápida, de impacto, e isso não é muito saudável do ponto de vista do debate. E a universidade acabou incorporando também essa linguagem rígida de rótulos, né, e de frases curtas que, de um ponto de vista, faz sentido para a militância, mas do ponto de vista do debate propriamente dito, isso não avança. Então, o que a gente vê ao longo do tempo, provavelmente, é uma tensão cada vez crescente, né, entre o setor, né, universitário, principalmente dos cursos de humanas, e o próprio governo. Talvez a maior parte da oposição que a gente vai ver nos últimos tempos vai vir daí, de uma universidade que não vai aceitar, né, inclusive repensar o que está fazendo e vai continuar mantendo um padrão um pouco perigoso. Como eu falei, o rótulo é interessante para a militância, ver o mundo de uma maneira classificada pode ser razoável, mas para o debate avançar, para que o outro, sei lá, fale alguma coisa para você que te afete em algum nível, essa linguagem não basta. E o problema é que é a única linguagem disponível hoje. Isso é meio que complicado. Uma linguagem que se enrijeceu,
e que talvez para o futuro acabe gerando muito mais tensão e não debate. Pois é, o ambiente acadêmico, em tese, é um ambiente, pela própria natureza, democrático. Você tem ali espaço para discussão das mais diversas ideias e tudo mais, e a gente percebeu, durante a campanha eleitoral agora de 2018, um discurso, especialmente do Jair Bolsonaro, muito voltado para, peraí, depende da ideologia que está sendo colocada nessas discussões. É um risco para o ensino como um todo, essa postura meio vigilante em relação às ideologias que nem sempre coincidem com a ideologia do Jair Bolsonaro? Bem, eu acho que eu concordo com o Tiago na questão dessa falta de, talvez, de um discurso mais aberto, mais democrático, e sobretudo porque na universidade, e acho que a preocupação também, eu também tenho essa preocupação com a questão do curso de humanas, né? Eu acho que há uma certa, do próprio Bolsonaro, né? Uma certa, digamos assim, um discurso ácido em relação aos cursos de humanas, e nas redes sociais isso se espalhou, né? No sentido de que você é contra Bolsonaro, é comunista. Então, assim, isso é preocupante, mas a gente tem que olhar a questão das universidades do ponto de vista também dos recursos, né? Ou seja, desde 2017 houve cortes graves nas universidades, né? Então, isso impactou diretamente, posso dar exemplo dos terceirizados, isso impactou diretamente em políticas mais afirmativas, no sentido de que pessoas de classe mais baixa para sobreviver dentro da universidade. Isso impactou nos recursos do laboratório, isso impactou também na questão dos campos, né, de renovação dos campos. Então, assim, a gente tem que olhar, a gente tem que colocar o pé no chão e olhar mais também no sentido de como é que as universidades vão se fortalecer do ponto de vista dos recursos mesmo. Mas né? essa postura de assumir uma vigilância, por exemplo, teve até um caso, logo depois da eleição de Jair Bolsonaro, uma parlamentar de Santa Catarina, sim, que recomendou que os alunos filmassem, gravassem os professores em sala de aula, caso houvesse a desconfiança de que ali estava sendo colocada em prática uma ideologia radical, uma ideologia esquerdista. Como é que você avalia isso, Miguel? Olha, esse caso ele é de alguma forma emblemático porque ela de alguma forma demonstra um tipo de pensamento que é compartilhado de alguma forma com Jair Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ele já está presente na sociedade. Ou seja, você teve, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que no início começava com a discussão entre pais sobre o que estava se discutindo em sala de aula, qual era o conteúdo, e passou a se transformar em uma espécie de movimento que quis que o Estado controle a sala de aula. Então, essa deputada eleita na estadual por Santa Catarina, ela é um exemplo claro de como vai haver tentativas de alguma forma mexer na política educacional, mas ao mesmo tempo de como a sociedade está vigilante. Porque, veja, dias depois o Ministério Público entrou com uma ação e está processando essa deputada. Então, quer dizer, a ponto de vista da política educacional do ensino básico, porque nós temos a educação em 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, ela não vai, talvez ela não tenha tanto impacto do ponto de vista da ação do presidente Jair Bolsonaro, exceto em relação a recursos e verbas. Mas do ponto de vista da ação, das discussões, quer dizer, os agentes que de alguma forma encampam o discurso de Bolsonaro, eles podem de alguma forma tentar implementar determinados tipos de ações, o que vai gerar de alguma forma resistências. Quer dizer, você tem toda uma política educacional que você leva em conta secretarias estaduais, conselhos municipais de ensino, pais, alunos, professores. Então, quer dizer, toda uma amarração institucional que de alguma forma pode deter esse tipo de coisa. Agora, o que preocupa de fato, eu lembro até uma frase do vice-presidente Pedro Aleixo, quando na época do AI-5, falou de o presidente Costa Silva, eu não tenho problema com o senhor, meu problema é com o guarda da esquina. Quer dizer, o problema não é simplesmente achar que o presidente Bolsonaro ameaça ou vai de fato ter uma ameaça. O problema é simplesmente o aluno que vai se achar no direito, por exemplo, de filmar o professor, ou o pai que vai retirar o aluno de sala de aula porque o professor não tem nada dos temas. Então, do ponto de vista
da sociedade, né, tirando esse plano mais político, é isso de alguma forma que me preocupa e que eu não vejo outra alternativa de mediação a não ser justamente a própria discussão. Ou seja, vai ter que ter um cuidado dos professores, das escolas, sobretudo as escolas privadas, que têm um regime diferente. Então, quer dizer, vai ser toda uma discussão que vai ser travada, acredito eu, do ponto de vista da sociedade. E é interessante esse detalhe que Miguel falou, porque, na verdade, isso que chamam de comunismo acaba sendo um espantalho que não existe. Uma espécie de estratégia, não só política, mas psicológica também. Você tem uma população, às vezes, completamente desamparada, que o problema não está localizado em um ponto, mas está disperso na segurança, na educação, mas aí surge uma fórmula mágica, chamada comunismo, e pronto. Da mesma forma o fascismo, quer dizer, é uma forma de linguagem, como eu tinha dito, muito rígida, e isso é problemático. Você cria, às vezes, um inimigo que não existe. E do ponto de vista das políticas sociais? Por exemplo, qual o cenário que a gente pode projetar para programas, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ou programas mais estudantis, né? O FIES, ProUni. Existe algum risco para eles também? Para esses programas? Alan? Bem, eu acho que o Bolsa Família vai continuar, né? Sim, ele já falou sobre isso, né, recentemente, e inclusive ele até propôs um 13º Bolsa Família, e ele já falou que, de fato, vai manter o programa, né? Agora, eu acho que vai ter uma fiscalização maior, sobretudo das transferências, né, para os municípios e os governos estaduais. Temos casos absurdos aí de pessoas, muitas pessoas que foram indevidamente cadastradas estão recebendo recurso, né? E casos também até de servidores públicos que têm um recurso, né, de forma absurda, né? Então, assim, isso é localizado em todo o país, né? Eu acho que talvez haja um maior rigor do ponto de vista de quem está recebendo o recurso. E em relação à questão do ProUni, do FIES, recentemente houve uma reforma do FIES, né? Eu acho que isso vai se manter, né? Desde o início do ano, o FIES ele tem algumas modalidades aí de taxa zero para pessoas que são pessoas mais, acho que ganham, se não me engano, até 3 salários mínimos, ou seja, o FIES é aquele programa que você paga depois, né, que termina a faculdade. Acho que isso vai se manter, o ProUni também, né? Talvez algum rigor do ponto de vista das vagas, mas eu acredito que é um sistema que vai ser mantido. Não acredito que ele vá cortar isso, não. Eu queria levantar mais uma questão e voltando para o cenário político e já também encaminhando o nosso bate-papo para o final, que é a relação de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. Ele está com uma discussão, está com um discurso agora de... Com ele não vai ter o toma lá da cá, não vai ser indicação de figuras chaves, né, por interesses políticos. Só que a lógica do Congresso, pelo menos até então, tem sido exatamente essa, não é? Poxa, tá, você quer meu apoio, mas o que eu ganho com isso? Pelo menos a gente já percebeu que isso foi muito evidente, né, ao longo dos anos. Como é que Jair Bolsonaro vai lidar com esse Congresso Nacional, mantendo esse discurso moralista, esse discurso com uma capa ética, não é? Comigo não tem negociata, é mérito. Ele vai conseguir isso, Miguel? Olha, retomando um pouco a parábola que eu disse no início do programa sobre os odres velhos e os vinhos novos, isso vai ser, de alguma forma, um desafio, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele se coloca como alternativa ao PT no segundo turno como justamente um candidato que está pautado em ética e acabar com a velha política, mas só que a estrutura institucional que nós temos, ela de alguma forma favorece esse tipo do que se chama de velha política. Então, se o Jair Bolsonaro anuncia que, ao mesmo tempo, ele não vai ceder o tomar lá da cá, que ele quer reduzir ministérios, mas a pergunta é, para a aprovação da agenda de reformas a qual ele se propõe, como, por exemplo, a reforma da Previdência e outra reforma política, etc., como fazer isso sem você ter um Congresso, sem, de alguma forma, oferecer uma mediação com o Congresso? Eu acho isso muito difícil. O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, você vai ter uma figura do Jair Bolsonaro presidente, que vai ter um contato muito mais direto com a população, inclusive no limite até mobilizando de alguma forma, quando for na perspectiva de aprovação de algumas medidas.
E você vai ter um núcleo da presidência, ou seja, você vai ter, por exemplo, pessoas como Onyx Lorenzoni, quer dizer, gente que já está na política, que já está acostumada a operar e que provavelmente vai fazer o mesmo tipo de política a qual o Congresso já mais ou menos conhece. Alain, concorda? Acha que Bolsonaro vai tirar de letra ou não? Assim, o tempo de política, né, que ele já tem no Congresso, se não me engano, são 28 anos, né, como deputado. Isso facilitará algumas costuras, né, do ponto de vista de você aprovar alguns projetos. E o Congresso é mais conservador, né? O partido dele, o PSL, ele conseguiu dar um salto enorme. Se eu não me engano, é o segundo partido que tem mais deputados, né? Acho que está atrás do PT e provavelmente vai até ultrapassar, né? Porque, exatamente, a bancada maior que ele vai enfrentar é a do PT, não é? E ele vai costurar, assim, com alguns outros partidos e acredito que ele vai conseguir construir uma maioria. Agora, é claro que algumas políticas, algumas pautas, alguns projetos, ele vai ter que negociar com as chamadas bancadas, né? Bancada evangélica, bancada da bala, que é evangélica, da bala e a bancada do boi, né, chama. Então, ele terá que negociar e talvez também ter que negociar com bancadas regionais, né? Mas eu acho que do ponto de vista dessa costura política, ele já tem uma certa experiência do ponto de vista político. Ao negociar, e como toda negociação, vai ter que ceder em alguns pontos, você acha, Thiago? Também. Porque às vezes a impressão que eu tenho é que Bolsonaro chegou, né, no governo com a mentalidade ainda muito de senso comum. Na verdade, ele foi eleito por ser alguém de senso comum. Isso, por um lado, é bom, porque atrai, você se conecta com o público de uma maneira direta, só que, por outro lado, é ruim, como no caso de temas como esse toma lá da cá, a corrupção, que o senso comum pensa a corrupção ou toma lá da cá como um problema de caráter, de um ou dois. Quando você entra no jogo político, você vê que não é um problema de caráter. É um problema estrutural, que a gente diz. É como a coisa funciona. Então, ele gostando ou não, ele vai ter que aprender o jogo lá durante o jogo. Ainda que ele não queira, ainda que ele não saiba, ele vai precisar fazer. Negociação faz parte do jogo político. Até porque, né, o cenário é totalmente diferente, né? Uma coisa é você do lado de fora, fazendo campanha, defendendo seu discurso. Outra coisa é você no poder e necessariamente tendo que negociar com o Congresso Nacional, principalmente, porque é quem vai aprovar ou não, é quem vai dar aval ou não às pretensões do governo Jair Bolsonaro. Eu quero agradecer aqui aos integrantes do Soteroprosa, Olhares Contemporâneos, Miguel Pereira, cientista social, mestrando em Ciências Sociais pela UFBA, também professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino. Muito obrigado também a Alain Rangel, que é doutor em Ciências Sociais, pós-graduado em Filosofia Contemporânea, professor da Faculdade Visconde de Cairu, e Tiago Pinho, doutorando em Ciências Sociais, professor de Extensão das Universidades Federal da Bahia, do Estado da Bahia e Católica do Salvador. Muito obrigado pela presença, pelo bate-papo. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.